oração ao Senhor. É o domingo do Senhor, né? Peço que a igreja abra suas Bíblias em Salmos 118. É ao vivo, é assim mesmo, né, irmãos? Amém. Salmos 118. Antes disso, eu quero enfatizar aqui os cultos, né, que nós temos aqui na igreja. Culto de quarta-feira às 20 horas, culto de oração. Você, meu irmão, minha irmã, que tem tempo para vir à casa do Senhor, né, que não está na escola, no trabalho, vem participar conosco do culto de oração. Tem sido bênção, o Senhor tem ouvido as nossas orações, tem respondido as nossas orações para a glória e louvor do seu nome. Sábado, o culto dos jovens acontece às 19 horas, né? Então você que é jovem, se sente jovem, venha participar com os jovens aqui na igreja ou na casa, né, de algum jovem que tem se reunido muitas vezes para estar louvando, buscando conhecimento, comunhão. E isso é importante para a igreja, né? A igreja só vive em comunhão. Se não há comunhão, não tem como a igreja ser uma igreja viva, né? Bem, domingo, a escola bíblica dominical tem sido bênção também. O tema da escola bíblica dominical desse mês, né, do próximo mês, se eu não me engano, é reforma protestante, né? Então, você que não conhece aí a história da reforma protestante, a reforma que houve, né, com Martinho Lutero, venha aprender na escola bíblica dominical, que tem sido bênção, meu irmão. E aqui você tira suas dúvidas. É uma escola. Você pode aprender tirando dúvidas, perguntando. E o culto, que é o culto de celebração, que está acontecendo agora, às 18h30. Culto de celebração. Nós reunimos como igreja, como corpo de Cristo, para celebrar o dono da igreja, o Senhor Jesus. Amém? Agora vamos para a palavra, o texto que o Senhor colocou em meu coração, que é Salmo 118, verso 24. Diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Não sei como você chegou aqui nessa noite. Não sei como você está se sentindo. Talvez você chegou aqui nessa noite, como o pastor Sérgio sempre fala, taciturno, sorumbático ou macambúzio. Isso quer dizer, você chegou aqui triste, né? O significado dessas palavras, você chegou triste, meio para baixo, desanimado, desesperançado. Mas o Senhor, que é o nosso Deus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece as suas dores, Ele conhece o seu deserto, a sua tempestade que você tem enfrentado. Não sei se o barco da sua vida tem quase ido a pique, meu irmão. Mas saiba que Jesus Cristo, Ele está contigo nesse barco. Ele é contigo, você não está sozinho. Então, hoje é o dia que o Senhor Deus fez. E como aqui fala, nós devemos nos regozijar, nos alegrar, porque esse é o dia que o Senhor Deus fez. O Senhor Deus fez o domingo para nós nos reunirmos com alegria, para celebrarmos. Foi nesse dia que Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, meus irmãos, Ele ressuscitou no terceiro dia. Foi num domingo como esse. Ele ressuscitou para nos dar vida, e vida em abundância. Nós que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, meus irmãos, o Senhor ressuscitou para que eu e você possamos ter vida e vida em Jesus Cristo. Então hoje é um dia de nos alegrarmos, de nos festejarmos, celebrarmos o nome do Senhor Jesus. Eu quero, meu irmão, não só eu, mas Deus, Ele quer que você coloque um sorriso no seu rosto. Você não tem que vir nesse culto com tristeza, desanimado, mas
alegre, feliz, regozijando, se alegrando e celebrando o nome do Senhor Jesus. Amém? Se alegre, meu irmão, se alegre. Coloque um sorriso no seu rosto nessa noite. Hoje é dia de nós celebrarmos ao Senhor, o dia do Senhor. Estamos diante da ceia do Senhor nessa noite. Você que é batizado, que foi salvo por Jesus Cristo, você tem a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. E isso com alegria, com festa, com celebração, pois este é o dia que o Senhor Deus fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos entregar, Senhor, nessa noite, Senhor, ó Pai, a direção desse culto, Senhor. Ó Pai, tudo o que acontecer, Senhor, ó Deus, e já começou, ó Pai, venha, ó Pai, glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Pai, o prelúdio, Senhor, a abertura do culto, Senhor, os louvores, ó Pai, a administração dos dízimos e ofertas, Senhor. Ó Pai, a palavra, Senhor, ó Deus, que nós estamos ansiosos para ouvir e receber da semente, Senhor, venha cair em boa terra em nossos corações, ó Pai, e produzir, ó Pai, ó Deus, frutos, ó Pai, 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Ó Deus, que nós possamos estar aqui, Senhor, nessa noite, 100%, ó Deus, com os corações abertos, ó Pai. Ó Deus, totalmente abertos, ó Pai, sensíveis, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Ó Deus, queremos entregar o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Ó Deus, que possa chegar às Tuas narinas com cheiro suave, agradável a Ti, Senhor. Ó Pai, usa, ó Pai, os músicos, ó Pai, ó, os cantores, ó Pai, que estarão ministrando louvor ao Senhor nessa noite, Senhor. Use-os com poder, com autoridade, com unção, Senhor, que possa chegar a Ti, Senhor. Ó Pai, tudo que fizermos em palavras, em ação, seja para o louvor e glória do Teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, tudo aquilo que nós entregarmos nessa noite diante do Teu altar, Senhor. Oh Pai, entregamos o melhor que nós temos, ó Pai, que é o nosso tempo, o nosso coração, Senhor, a Ti, Senhor. Oh Pai, fala conosco, Senhor, por meio dos louvores e por meio da Tua palavra, é que nós te pedimos, nós te agradecemos, desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, queridos. Ele merece toda a honra e toda a glória. Que você possa celebrar, adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Em Salmos 103, o salmista, ele está passando por um momento tribuloso na vida dele, um momento difícil, e ele vai dizer para a sua alma, para lembrar: bendiga minha alma ao Senhor. Se lembre de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor já fez pela tua vida. Se lembre que estávamos em trevas e Ele nos resplandeceu a luz dele sobre nós. Se lembre que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida e vida eterna. Se lembre, bendiga a sua alma ao Senhor. Oferte nesse momento a oferta dos teus lábios, que é a adoração. Se lembre que Ele te perdoou. Se lembre do amor dele pela tua vida. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. É Ele quem perdoa os pecados e sara toda dor. Bendiga minha alma ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios teus caminhos desde a criação.
E aos que o temem manifesta o teu eterno amor. Aleluia, louve minha alma ao Senhor, entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. A tua oferta aos frutos dos teus lábios que confessam o nome dele. Bendiga minha alma ao Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. É Ele quem perdoa os pecados e sara toda dor. Senhor, e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Criação, e aos que o temem manifesta o teu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Ele sonda os nossos corações. Ele conhece aquele coração sincero que o adora, realmente com gratidão por tudo que Ele fez. O Senhor tem soldado os corações neste momento para saber: é de coração esse louvor que você está entregando? É de coração apenas uma obrigação? Ou apenas qualquer música que você canta? O que é para você esse momento? Ele quer um louvor que nasça do teu coração. O louvor é uma oferta, é o fruto dos nossos lábios que confessam o nome do Senhor. É Ele que enche a nossa boca de adoração, que renova as nossas forças quando estamos fracos. É Ele. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios teus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o teu eterno amor. Aleluia.
espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoa-lhe o puro louvor que nasce do meu coração. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoa-lhe o puro louvor que nasce do meu coração. Glória a Deus. Aleluia. O amor dele não falha, por mais que nós falhamos. Vezes por vezes e por vezes o amor dele não falha. O amor dele permanece o mesmo, o amor dele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, será eternamente. Que você possa lembrar desse amor e sentir esse amor do Pai pela tua vida. Amém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, distância, nada, nada. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará, pois Ele é o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama.
as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos sofrer, nós podemos passar por coisas aqui, mas sabemos que o Senhor está no controle. Sabemos que tudo tem um propósito maior de formar Cristo em nós. Que as provações, as tribulações dessa terra nada se compara com a glória que é de ser revelada naquele grande dia. Tudo coopera para o nosso bem, meu irmão. Pode não parecer no momento, mas a longo prazo nós veremos o resultado. Que as tribulações produziram paciência, a paciência produziu a esperança. Tu fazes, Senhor, fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Ele não falha e nunca falhará. Glória a Deus. O sangue do Senhor que nos leva a um novo caminho. O sangue do Senhor que nos purifica de todo o pecado. Através do sangue, Ele fez um novo caminho que nos leva ao Pai. Declarar o quão lindo esse nome é. Adora Ele. Início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Chama o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão
quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste e vive estás. Que tudo é poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas, muito mais além do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Ele tem poder para fazer muito mais, e Ele quer fazer em nós e através de nós, que possamos estar dispostos a viver uma vida para a glória dEle, verdadeiramente crendo que Ele vive, que Ele está aqui. Ele não é um conto de fada, Ele não é um mito, Ele é real, Ele vive. Ele morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. E é esse nome que nós adoramos. É por esse nome que nós estamos aqui. Sem Ele tudo seria em vão. Se Ele não tivesse ressuscitado, não teria motivo de estarmos aqui. Mas porque Ele vive, nós estamos aqui adorando. E assim invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Igreja, podeis assentar, por gentileza. Que maravilha. Que bênção, né, meus irmãos? Estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, para adorarmos o nome
esse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, que nos deu vida e vida em abundância. Glória a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, que vieram, se dirigiram a este lugar para buscar a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único e verdadeiro. E queremos continuar com a adoração. Você, meu irmão, minha irmã, você jovem, criança, que trouxe a sua oferta, o seu dízimo. Esse é o momento de você poder contribuir na casa do Senhor. Quero enfatizar aqui, eu acredito que todos, né? Senão a maioria já viu aqui a obra, né? A casa que vai ser construída aqui, o templo, o novo templo, já está no chão. Glória a Deus! Já foi derrubado todas as paredes, todos os muros, para construir. O velho vai deixar de existir para que o novo venha. Amém? E como diz a palavra do Senhor, a glória da segunda casa será maior. Amém, queridos? Creia nisso. Então você tem a oportunidade de abençoar, de ofertar, de dizimar, para que esse projeto saia do papel. Já está saindo do papel, meus irmãos. Conversei com a Beth, e a Beth falou, olha, o Daniel, ele trabalha, quando ele volta do serviço, ele passa, ele vê a obra, fica fiscalizando a obra, está tudo indo bem. Ele vai para casa, toma um café e volta e continua olhando, observando a obra, como é que está todo mundo usando os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para que não haja nenhum acidente ali. Isso é importante. Não queremos que haja acidente, como muitas obras nós vemos por aí, mas que os anjos do Senhor estejam acampados 24 horas, guardando esses homens que trabalham nessa obra, e a vida de cada um que tem se colocado na brecha para contribuir com essa obra, que essa obra é do Senhor. Amém? Então você, meu irmão, pode contribuir de 3 formas. A primeira forma é através do dinheiro físico, que você pode vir aqui e depositar o seu dinheiro no gasofilácio. Segunda maneira é através do QR Code, da maquininha. O QR Code é a segunda, a maquininha é a terceira. Então você pode contribuir na casa do Senhor. Não importa o valor da sua oferta. Pode ser R$1, R$2, R$5. Não importa. O que importa é que Deus ele está olhando o seu coração, a sua motivação para contribuir. E que você faça isso, meu irmão, minha irmã, com alegria, com singeleza de coração, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Amém? Quando eu me conheço por gente, eu oferto e dizimo ao Senhor. Aprendi com meu pai, que já está na glória, que faleceu aos 93 anos. Ele me ensinou a ofertar e a dizimar, com gratidão no coração, por aquilo que o Senhor fez na cruz, por nós. Derramou o seu sangue, verteu o seu sangue, para purificarmos de todo o pecado. Não é uma troca, irmãos, não é uma troca. A sua oferta, o seu dízimo, não é a troca, não é uma moeda de troca. Eu vou dar e o Senhor vai me dar. Não, o Senhor já nos deu tudo, que é a sua vida, para que nós que estávamos mortos, tivéssemos vida, e vida em abundância. Nós estamos aqui porque Ele que nos dá saúde, nos dá condições para trabalhar, estudar e levantar a cada manhã. Então, é gratidão no coração. Amém, irmãos? Eu sei que você vai fazer isso nessa noite. Se você não tem nessa noite, amém, traga no próximo domingo. E o Senhor, Ele é um Deus fiel. Aquilo que você semeia, o pouco que você semeia, Deus vai multiplicar. Amém? Você crê nisso, nessa palavra? É a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. Não tem como errar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto. Desde já eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor já começou a fazer, e que o Senhor ainda vai continuar fazendo, operando através de nós, por meio de nós, apesar de nós, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha receber toda a adoração, todo o louvor, toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor. Ó Pai, porque é de coração, é com alegria, Senhor, que nós ofertamos a Ti, Senhor.
Recebe, Senhor, que possa chegar com cheiro suave e agradável às tuas narinas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Podeis ofertar, meus irmãos. As alturas, te ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. A cruz mostra tua graça, o amor do Pai, para nós, caminho para Ele, posso me chegar, somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós, caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos
neve, algo mais que a neve. E se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. A graça e a paz. Não sou eu que vou pregar. Não fique preocupado. Eu vim dar 2 recados muito importantes, né? Depois de um louvor deste, que a gente é livre, livre de todo o poder das trevas, livres, né? O Senhor nos deu essa liberdade. E eu venho falar do ministério infantil. Em Mateus 10, 13 e 14 diz assim: alguns traziam as crianças para que Jesus lhe impusesse, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O Senhor ensinou, e cabe a mim e a você fazer o ide do Senhor. Não impeça. E aqui quem estava impedindo eram os discípulos. Que até os dias de hoje, muitas vezes a gente da igreja impede dos nossos filhos buscar o Senhor. Não estou lançando para você um peso, mas uma responsabilidade de você trazer seu filho para a casa do Senhor. A gente teve domingo aqui que eu fui para a salinha e não tinha criança. O coração aperta. Você preparar a aula e não ter criança para ministrar. E que a gente possa se esforçar. Você não tem, eu não tenho mais criança, graças a Deus. Mas eu tenho meu vizinho. Eu tenho meu sobrinho. E muitas vezes a gente negligencia aquela criança que você fala, meu Deus, aquele menino é uma bênção. Não negligencie. Você que convive com uma criança, não negligencie. Não fale, esse não tem mais jeito. Você faça o seu id. Desde o pequeno, não despreze a ninguém. Né? Você traga essa criança. De manhã a gente está tendo a EBD das crianças. E muitas vezes também na EBD não estamos tendo a criança. Eu comprei as revistas, as revistas estão novas, sem ter nunca usado. Então, que a gente possa ter esse compromisso.
Muitas vezes o nosso compromisso que a gente leva a sério é o serviço. E não levamos a sério a casa do Senhor. E que você leve a sério. Teve professores aqui que estudaram para ministrar uma aula e precisavam passar aquilo que Deus tocou no coração. Hoje de manhã o irmão Felipe trouxe uma bela aula para a gente, uma bênção. Deus abençoe a vida dele. Deus é tão misericordioso. Eu saí louvando a Deus pela vida da igreja, porque o Senhor ama essa igreja. Ele ama, Ele traz pessoas capacitadas para trazer a palavra. Porque não é a pessoa que é capacitada, Deus capacita. Deus tem capacitado as tias do ministério, os tios. Então, que você não negligencie. A gente tem agora, no dia 27 agora de setembro, um day camp, que é um dia acampado. Eles têm pedido exaustivamente, principalmente os juniores, para fazer um acampamento. Mas a gente não tem ainda condições de fazer um acampamento, mas um dia inteiro acampado conseguimos fazer. Hoje a gente teve uma reunião e as tias estão a todo vapor. Glória a Deus por cada uma das tias, dos tios que estão envolvidos também. E que a gente vai fazer um dia lindo e maravilhoso. Mas para esse dia lindo e maravilhoso, para as nossas crianças e juniores, eu preciso contar com toda a igreja. Porque o custo do sítio que eles vão ficar, o custo da alimentação, Então, assim, para não sair pesado, cada criança vai ajudar com R$50. E os juniores também, que vão. Então, o intuito é levar crianças de 6 até 16 anos. Tá? Então, não queremos que ninguém fique de fora. Se eu não tenho R$50, é para nos procurar, é para me procurar o Sérgio, alguma das tias do ministério. Se você também conhece alguma criança que você queira, que você fala, eu quero que ela participe, fala com a gente também está aberto para isso. Claro que a gente tem um número limitado de vagas, não podemos levar muita gente, mas nos procure, não deixe de falar com a gente, porque precisamos fazer um movimento para o Evangelho do Senhor alcançar os nossos pequenos. Vocês acompanham as reportagens, a mídia, a internet não está de brincadeira. Está propondo coisas horríveis para as nossas crianças. E tem muitos que já pesaram os pés aqui na nossa igreja, que hoje, infelizmente, estão no mundo afora. Estão em tantos outros lugares, menos louvando ao Senhor. Então, que a gente possa estar atento. A igreja não pode ficar calada diante de situações assim. E que a gente possa se unir. Então, as mães, os pais, algum irmão que queira que uma criança participe, por favor, nos procure no final do culto. Eu, a Leda, o tio Tiago, a tia Fabiola, quem mais aí? A Rebeca, o tio Felipe, que tocou teclado, é muito Felipe agora que tem na igreja, E, gente, nos procure, por favor, no dia 27, é um dia que vai ser marcante para as nossas crianças. Deus abençoe cada um. Graça, paz e bem da parte do Senhor, meus irmãos. Amém? Então ouviram aí, anota aí de chácara de Juba, chácara aconchegante, R$50 incluso a estadia nessa chácara, tem piscina, tem quadra, tem campinho, café da manhã, almoço, café da tarde e um lanche na janta. R$50 vai ser bênção. Crianças já estão indo, já foram, tá certo? E aí eu vou pedir, as crianças foram, todos estão aqui. Se tiver alguém lá fora que não está participando do culto, pedir para já colocar aqui para dentro. Se não vir no amor, pega no chicote mesmo, vai pela dor. Não tem problema não. Se não quiser vir, não tem problema, a gente coloca para fora, que eu quero ministrar aos irmãos sem delongas. Hoje é culto de ceia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós estamos meditando já
há alguns meses no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do verso 17 a 22. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17 ao 22, que é a passagem do jovem rico. E eu convido a todos, meus irmãos, em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Marcos 10, do 17 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se Jesus a caminho, ocorreu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse-lhe: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que o Senhor nos abençoe na santa palavra dele, em nome de Jesus. Oremos. Deus, nosso Pai, te damos graça, ó Pai, por este dia que o Senhor fez. Conforme foi ministrado aqui logo no começo, esse é o dia para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos no Senhor. Que a nossa alegria, que a nossa felicidade, que a nossa paz, que a nossa esperança esteja sempre no Senhor, ó Pai. E é no Senhor que nós confiamos agora, é no Senhor que nós depositamos agora a nossa fé, para que essa palavra seja frutífera, que essa palavra seja eficaz, que essa palavra, Senhor Deus, produza o resultado em cada coração aqui, que não haja coração duro o suficiente que resista ao toque da Tua palavra. E nós oramos e assim agradecemos, no nome bendito de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Gosto desse texto e eu acho que é uma das maiores urgências que nós temos que falar, que é a respeito da vida eterna. Esse texto começa com uma pergunta de um homem. No Evangelho de Mateus diz que era um jovem que se dirige até Jesus com essa pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele fala: olha, você conhece os mandamentos, ama o Senhor, ama o teu próximo, não furtarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. E ele quase que com um sorriso no rosto, eu consigo imaginar a cena, ele quase que falando: agora está tudo certo. E ele fala: Senhor, isso eu tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha tenra infância, já há muito tempo eu tenho observado isso, então está tudo certo. E a Bíblia diz assim que Jesus, ele olha para aquele homem e Jesus o amou. Somente o Evangelho de Marcos tem esse detalhe. Jesus olha para aquele homem e o amou. E ele diz assim: olha, só lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois você vem e me segue, e você terá a vida eterna. E aquele homem, a Bíblia diz que ele sai triste, porque era um homem que possuía muitas propriedades. Eu me lembro de alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, eu preguei exatamente esse texto, e dizendo que esse homem era um homem quase salvo. Olha, ele foi quase salvo. Ele se aproxima de Jesus, ele crê que Jesus é um bom mestre, ele se ajoelha diante do Senhor, e ele já há muito tempo obedecia aos mandamentos de Deus. Ele era quase salvo, quase. Mas um homem quase salvo é um homem totalmente perdido. Eu vou repetir: uma pessoa quase salva é uma pessoa
totalmente perdido. No céu não existe meio salvo. Não existe meio termo no céu. Ou você está no reino, ou você não está no reino. Não existe quase salvo. Assim também não existe, eu estou quase grávida. Uma mulher não vai poder dizer, eu estou quase grávida. Ou você está grávida, ou você não está grávida. É. Uma pessoa dizer assim, olha, eu quase ganhei na Mega Sena. Isso quer dizer o quê? Continua liso, leso e leso. Quase. Olha, é pecado jogar, viu, meu irmão? Tá bom? Mas se caso você pecou de jogar e de repente ganha, não vai pecar 2 vezes sem dar o dízimo. Dá o dízimo, pelo menos. Cada uma. Quase. Nossa, o Corinthians jogou, o Corinthians quase ganhou. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Perdeu, continua. É. Quase. O voo estava marcado para as 22 horas. O check-in começou às 21 até às 21h45. A pessoa chega às 21h46. Ele quase embarcou. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Vai ter que remarcar o voo. Perdeu. Já aconteceu isso comigo uma vez. Que triste que é. E aí tive que remarcar o voo só para outro dia. Aí eu e a Darly fomos no hotel 5 estrelas de R$80 no centro de São Paulo. E esperamos a hora. Até hoje eu lembro, abria-se a janela de frente para Cracolândia. Que vista linda. Ali foi o presente de 25 anos de casado que eu dei para Darly. Que vista linda. Quase, meu irmão. Perdi. Luiz Fernando Veríssimo faleceu no domingo passado. Ele tem um poema que ele diz o quase. Ele diz, quem quase ganhou ainda joga. Quem quase amou não amou. E ele fala, quem quase morreu está vivo. Mas ele fala, é o quase que me angustia. Ele fala, é o quase que me dá repugnância. Porque a pessoa que vive no quase é uma pessoa que vive numa vida de mornidão. E ele diz, embora quem quase morreu esteja vivo, ele termina o poema dizendo, quem quase viveu já está morto. Há situações, meus irmãos, que os quase, ele dá para remendar, dá para a gente refazer, mas há situações que o quase, ele é irreversível. E na questão da vida eterna, aqui o quase, a pessoa quase salva está totalmente perdida. Eu me lembro uma irmã muito amada, eu com muito carinho. Ela falou, pastor, continua orando pelo meu marido, que o meu marido ele é quase crente. Eu falei, como que eu vou falar para essa irmã que o quase crente, uma pessoa quase crente, é uma pessoa totalmente perdida, com um jeitinho pastoral. Porque qualquer um, se a irmã Celina pode falar à vontade, do jeito que ela quiser, não tem problema. Mas quando é o pastor ele tem que ser muito cuidadoso com as palavras, porque nossa, o pastor me ofendeu, o pastor me desrespeitou, então o pastor ele tem que saber trabalhar a palavra. Qualquer dia eu vou contratar alguns irmãos, falar, irmãos, olha, eu preciso dar uma resposta a uma pessoa, mas eu não posso. Você dá essa resposta para mim? Opa, já tem um aí, ó. Quase crente é uma pessoa totalmente incrédula. A Bíblia fala em Atos capítulo 26, quando Paulo está ali discursando para o rei Agripa, e o rei Agripa não sabe se prende Paulo, se absolve Paulo, e tem os seus acusadores, e Paulo vai se explicar para o rei Agripa, e aí o rei Agripa ouve a respeito da conversão de Paulo, Paulo testemunha, Paulo prega o evangelho, Paulo fala da obra de Jesus, e Atos capítulo 26, o versículo 28, o rei Agripa ele diz assim, quase que você me convenceu a me tornar cristão. Quase. Na Bíblia tem um monte de pessoas que quase se converteram. Conheço um monte de pessoas que
quase se tornaram evangélicos, que quase se tornaram membros desta igreja, que quase se converteram, quase. O quase, meus irmãos, na questão espiritual é perigoso. E aqui nessa questão da eternidade, o texto começa dizendo que aquele homem vai para Jesus e fala assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a começo eu queria falar duas coisas a princípio desse texto, meu irmão. Primeira delas, que a eternidade é uma realidade, meus irmãos. Não há assunto mais sério a tratar do que a eternidade. Há muita gente, talvez tem pessoas aqui que estão me escutando, talvez tem pessoas que vão assistir a esse vídeo que não acreditam na eternidade. Tem muita pessoa que diz: nós temos que viver aqui porque morreu, acabou tudo. Irmãos, eu fico pensando numa pessoa que crê assim, triste essa pessoa. Desesperador é o fim da vida dessa pessoa. Porque você imagina um mundo tão complexo, tão lindo, onde a gente vê, em toda a natureza, a gente vê a marca de Deus. Gente, a distância da Terra com o Sol é uma distância perfeita para que haja vida. A distância da Lua para a Terra é uma distância exata para que houvesse vida. Se a Lua estivesse mais próximo da Terra, não haveria possibilidade de vida, muito furacão, terremoto, vendaval, não haveria. Se a Lua está mais pouco vento, não teria chuva, não haveria possibilidade de vida na Terra. O Sol, tudo isso a gente vê na natureza, a gente vê as estações do ano, tudo isso a gente vê que há um Deus, que não apenas as coisas têm propósito, mas tem design, e a gente vê a mão de Deus, as digitais de Deus em toda a natureza. E aí deixa a natureza, vai para a complexidade do homem. O homem formado de corpo, alma e espírito. O homem, dentro de si, a sua célula é formada de prótons, nêutrons e elétrons. Lembra disso aí, meu irmão? Quem já aula de biologia, de química, vai lembrar desses negócios. Tudo, a complexidade da mente humana, do organismo humano, dos nossos órgãos, há tudo uma complexidade. E a gente vê, não pode, tudo isso nasceu do acaso. E tem pessoas que acreditam que tudo isso veio de uma grande explosão, Big Bang. E dessa explosão surgiu todas essas coisas com propósito, com design, com tudo isso aí, meus irmãos. Tem que ter muita fé para acreditar nessas coisas. Eu prefiro acreditar que há um Deus, criador e sustentador de todas as coisas, e que criou essas coisas. E aqueles que creem, não apenas neste mundo, mas quando passar para a morte, vai ter a vida eterna, meus irmãos. Amém, meu irmão? E esse jovem, ele vai atrás de Jesus e fala: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus mostra que a vida eterna é uma realidade. Que a vida eterna, porque se a vida eterna não existisse, a vida eterna, Jesus falava: você é jovem, não se preocupa com isso não existe vida eterna. Mas Jesus sabe que existe vida eterna e que a vida eterna é real, meus irmãos. Apesar, e eu quero confirmar, Eclesiastes, coloca para nós aí, Antônia 2, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz que Deus criou todas as coisas no seu devido tempo. E também Ele pôs a eternidade no coração do homem. A ideia da eternidade, a ideia que eu pertenço a um outro mundo, Deus colocou, então, a primeira coisa, a eternidade é real, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Vira para a pessoa do lado e diz: a eternidade é real, meu irmão. A eternidade é real. A segunda coisa, a princípio de introdução nesse texto, é que precisa muito mais do que uma religião para nós termos acesso à vida eterna. Porque esse homem tinha uma religião. Esse homem cumpria alguns rituais. Esse homem, se muitos olhassem, esse homem era um exemplo de comportamento, porque ele amava a Deus, ele amava o próximo, ele não furtava ninguém, ele honrava seu pai e sua mãe, para as pessoas que olhassem e falavam assim: olha, esse camarada está dentro, esse camarada está na vida eterna, esse camarada, quando morrer, vai ter aquela frase que a gente diz: passou dessa para uma melhor, com certeza. Mas toda essa sua religião, todos os rituais que ele cumpria, não era suficiente, porque aquele homem sai triste,
Porque tudo a religiosidade dele não era suficiente para ele ter acesso à vida eterna. Nós precisamos, meus irmãos, com muita seriedade falar a respeito disso. Porque tem pessoas que, porque eles declaram, tem uma declaração doutrinária. Porque a pessoa declara uma religião, porque a pessoa faz certos rituais, ela acha que isso é o suficiente para a salvação, e Jesus mostra que não é. E Jesus olha para aquele homem, e é interessante essa frase, Jesus o amou. E porque Jesus o amou, ele disse a verdade. Porque se Jesus não tivesse amado aquele rapaz, tivesse amado aquele jovem, falou assim, vai viver a tua vida, mais para frente se preocupa com isso. Se Jesus não tivesse amado aquele rapaz, Jesus talvez falou, vem cá, vamos negociar, você é um homem de muitas posses, o que você pode contribuir para o meu ministério aqui? Conforme muitos pastores, apóstolos, com certeza faria. Mas Jesus, ele amou, e porque ele amou, ele falou a verdade, meus irmãos. Semana passada, o nosso seminarista Felipe, ele falou sobre a importância de nós pregarmos o evangelho às pessoas. E por que nós temos que pregar o evangelho às pessoas? Primeiro, por causa da glória de Deus. Para que toda a terra se encha da glória de Deus. Nós queremos glorificar a Deus, Deus nos criou, Deus nos resgatou do pecado, e quando nós pregamos o evangelho, o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém, meus irmãos? Primeira coisa é isso. Depois, é para a salvação. Para que as pessoas tenham acesso à eternidade também. Porque Jesus, ele pagou um alto preço na cruz. E esse evangelho, essa mensagem da cruz tem que ser levada a todos os povos. Amém, meus irmãos? E é por isso que no próximo domingo, se prepara, próximo domingo, criançada, juniores, nós vamos ter uma festa aqui na igreja, que vai ser a nossa abertura de campanha de missões nacionais. Onde nós vamos orar pelos missionários, vermos vídeos de trabalhos missionários sendo feitos em todo o Brasil. A igreja, nós temos 3 frentes que nós fazemos o ano inteiro, mas nós intensificamos no mês de setembro, outubro e novembro. Que é orar por missões, orar pelos missionários, é levantarmos ofertas, cantinas. Nós vamos aí depois conversar essa semana, voltarmos às cantinas, as irmãs fazendo bazar. Nós vamos fazer frente para arrecadar, levantar fundos para sustentar os missionários que estão nos campos. E terceiro, nós vamos intensificar que todos nós somos um missionário, meus irmãos, amém? E por que nós fazemos? Porque nós somos bons? Não. Spurgeon, ele dizia isso. O que é evangelizar? É um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrou pão. Nós não evangelizamos porque nós somos melhor do que ninguém. Nós éramos mendigos espirituais. E pela graça de Deus, ele nos deu acesso ao pão da vida. Amém, meus irmãos? E porque nós encontramos pão, nós vamos dizer aos outros onde eles encontram pão, meu irmão. Mas voltando aqui ao texto, meu irmão, porque esse homem era um homem quase salvo? Porque esse homem era um homem quase salvo? Sabe por quê, meu irmão? Em primeiro lugar, porque ele deixou de lado o ser em detrimento do ter. Ele achou as suas propriedades, as suas posses, eram mais importantes para ele do que o acesso à eternidade. Ele trocou o ser pelo ter. E muitas pessoas têm feito isso, meus irmãos. Quando Jesus chega para aquele homem e fala, só te falta uma coisa, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aquele homem sai contrariado, triste, porque era um homem de muitas posses. Para ele não conseguia abrir mão. Agora é interessante, não é que todo mundo que teve um encontro com Jesus, todo mundo que foi até Jesus falou, abre mão de tudo, vende todos os seus bens, vende as suas propriedades e siga-me. Mas para aquele homem, Jesus, para testar o coração daquele homem, Jesus sabendo que o coração daquele homem estava em coisas, Jesus quis testar o coração dele. E aquele homem foi reprovado. Lembra o que Deus faz em Gênesis capítulo 22, quando Deus fala para Abraão, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e oferece em holocausto e sacrifício para mim.
E a Bíblia diz que Abraão vai lá, pega o menino, e aí o menino pergunta assim, Isaac pergunta, pai, nós estamos indo lá para o altar, aqui tem o cutelo, tem a madeira, mas cadê o sacrifício? Gênesis 22, verso 5, diz assim, Abraão disse, Deus proverá o sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão confiava tanto em Deus, tinha tanta fé em Deus, que acreditava que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. E quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus disse para Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você crê em mim a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Deus não queria, e não era a intenção de Deus que Abraão matasse Isaac, mas dali Deus estava colocando Abraão à prova. A mesma coisa, Jesus vê no coração daquele homem e coloca a prova, e aquele homem é reprovado. Meu irmão, não tem nada, você não tem problema nenhum, a pessoa, um cristão, ter propriedade, ter posses, ter dinheiro. O problema é o coração. O problema desse jovem é que o coração dele estava nas coisas. E isso ele foi reprovado. Aplicando para mim e para você, meus irmãos. Nada, absolutamente nada neste mundo pode completar o ser humano. Não há dinheiro que possa nos trazer completude e satisfação. Não há. Tem um camarada que foi o homem mais rico de toda a terra. E morreu desviado do Senhor, e morreu infeliz, e morreu em depressão, que foi Salomão, meus irmãos. Não teve homem mais rico neste mundo do que Salomão. Mas Salomão, com todas as suas coisas, e ele deixou que aquelas coisas, ele deixou que os deuses tomassem conta. E a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 11, que o coração de Salomão não era mais totalmente do Senhor como era de Davi, seu pai. O coração dele, por causa das coisas, se afastou. Nada neste mundo pode nos completar, meus irmãos. A única coisa que nos completa é Deus, é o Evangelho, é Jesus Cristo em nosso coração. Amém, meus irmãos? Aquele homem foi quase salvo, porque ele buscou, em primeiro lugar, as coisas. Há muita gente, meu irmão, quase salva. Quase salva. Por quê? Porque o coração dele está em coisas. O coração dele não está em Deus. Há muita gente quase salva, mas que dentro de si, Deus não está no trono do coração. E se Deus não está entronizado no coração, meu irmão, se Deus não é o primeiro do nosso coração, o segundo ele não é. Quem é casado aí, levanta a mão, meu irmão. Quem é casado aí, levanta a mão. Quem está namorando aí, levanta a mão. Cadê? Ele levantou com gosto aí, ó. Tá namorando, Anderson? Olha que coisa linda, olha. Meu irmão. Já ganhou a noite, hein, meu irmão? Você, mulher casada, você aceitaria o seu marido chegasse um dia para você? Olha que coisa mais absurda que eu estou propondo aqui, meu irmão. Você, mulher casada, você chegaria? Olha, o seu marido chegasse para você e falasse, olha, eu te amo muito. Mas deixa eu falar, eu tenho uma outra. Mas essa outra é a segunda. Você é a primeira. Você aceitaria? Você que está namorando, imagina, fala assim, olha, eu gosto muito de você, mas eu também estou gostando de uma outra pessoa, mas você tem um canto aqui no meu coração, a gente gostaria? Quem aceitaria, meu irmão? Deixa eu falar, é perigoso falar isso aí, meu. Tem gente que aceitaria. Mas, exatamente, nós fazemos isso com Deus. Nós achamos assim, olha Deus, eu amo o Senhor, mas existe também outros amores no meu coração. Eu tenho o Senhor como meu Deus, mas existe outros deuses com letra maiúscula dentro do meu coração e que compete. E isso não dá, meus irmãos. Ou Deus ele está entronizado no nosso coração, ou ele não está.
Porque não podemos competir e o nosso coração estar cheio de altares. Uma pessoa quase salva era isso. Ele amava a Deus, ele se prostra diante de Jesus, ele guardava os mandamentos do Senhor, mas Deus não era prioridade no coração dele. E por isso ele era um homem quase salvo. Talvez você está aqui e você ama Deus, você quer ter a vida eterna, mas o seu coração está disputando com outras coisas. Talvez você não teve, conforme eu preguei há 2 semanas atrás, uma experiência ainda com Deus. Porque Deus, ele ainda não ocupa o lugar no seu coração. Talvez seu coração é cheio de perguntas. E talvez você já se decepcionou com Deus. Irmãos, o que não falta é eu encontrar com pessoas que se decepcionaram com Deus. Que pessoas falam, quanto eu mais precisei de Deus, eu não entendo porque Deus levou esse meu ente querido tão cedo. Eu amo a Deus, mas eu não entendo porque Deus permitiu que eu passasse por essa tragédia. Eu amo a Deus, mas por que essas coisas a gente está cheio de perguntas, sem respostas? E muitas vezes, sabe por quê? Nós não temos essas respostas e nós questionamos, muitas vezes de maneira inconsciente, o caráter de Deus. Porque muitas vezes Deus não está no trono do nosso coração. Jeremias, Antônia 2, por favor. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. A palavra de Deus vai dizer assim: buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis. Quando, meus irmãos? Vamos ler todos juntos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É de todo o coração. Você só vai encontrar Deus, você vai ter um encontro com Deus, você vai ter respostas às perguntas mais profundas da nossa alma, quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, meus irmãos. Eu já tive essas crises de fé. Eu já tive esses momentos de questionar a Deus. E foi nesses momentos que eu intensifiquei a minha busca ao Senhor. E eu ressignifiquei o trono do meu coração, meu irmão. Segunda coisa, porque esse homem era quase salvo. Meu irmão, porque esse homem, ele achava que o fato dele professar uma religião já era o suficiente. Ele achava que o fato dele cumprir um ritual religioso já era o suficiente para ele ter acesso à vida eterna. Olha que interessante que ele fala assim, olha, o mestre fala assim, você cumpre os mandamentos, e aí ele fala, ele fala, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, eu cumpro esse ritual, eu sou um homem religioso, eu faço todas essas observâncias, mas qual foi o erro dele, meu irmão? É que aquilo que ele fazia não era de coração. Aquilo que ele fazia, ele professava de maneira exterior. Aquilo que ele fazia era um toma lá da cá com Deus. Era barganhar com Deus. Essa é a religião. A religião hoje ela faz isso. Quem me escuta há muito tempo sabe disso. Se tem uma pessoa que é inimigo número 1 da religião, é o pastor Sérgio. Gente, eu não suporto, me perdoa falar, mas eu não suporto gente religiosa. Gente que acha porque tem uma religião, que profere uma religião que é melhor do que o outro. Gente que acha porque tem uma religião, ela acha que está garantida e Deus não está olhando a sua religião, Ele olha o coração. Aquilo que você faz, se não for de coração, não adianta, por mais que seja a sua religião. Já vem tanta história na cabeça e eu tenho medo de contar essas histórias para vocês. Eu tenho medo, porque as pessoas são escandalizáveis. Mas nós temos que nos perguntar, por que eu venho no culto
na primeira igreja batista eu sou nascente todo domingo. Aliás, por que eu sou batista? Por que você é católico? Por que você é espírita? Por que você é budista? Por que você é muçulmano? Tem muçulmano aqui não, né, meu? Mas essa palavra, ela vai para o mundo inteiro. O culto, quando se torna público, meu amigo, aí a gente não tem ideia para onde vai. Por que você professa essa religião? Qual é o intuito? Por que você faz o que você faz? Por que você canta no louvor? Por que você toca no louvor? Por que eu prego a palavra há 27 anos? Por que eu frequento um culto desde os 19 anos de idade, de maneira ininterrupta? Estou com 49, gente, já estou velho, meu Deus do céu. Gente, o ano que vem eu faço meio século. Meu Deus. Fiquei triste, sexta-feira foi meu aniversário. Cheguei para uma criança do Relute, veio me dar parabéns. E aí falou assim, quantos anos você está fazendo, pastor? Eu falei, quantos anos você acha que eu tenho? 64? Meu Deus, fiquei mal. Meu Deus. Fiquei mal, gente. Fiquei mal, fechei a cara para aquela criança na hora. Aí ela me abraçou, brincadeira, pastor. Eu falei, agora já falou, já ofendeu. Mas teve umas que deu 35, 42, tá bom, tá bom. Mas por que, meus irmãos? Por que você vem no culto? Por que você ouve a palavra? Por que você canta louvores? Já disse isso e repito, Deus não olha e Deus não está atento somente pelo que você faz, mas é pela motivação daquilo que você faz. E se tudo isso não for movido pelo amor de Deus, é em vão, é infrutífero, é religião vazia, oca, não tem sentido nenhum. Se eu faço as coisas ou deixo de fazer as coisas, mas se isso não é motivado por amor a Deus, por uma comunhão com Deus, por um relacionamento com Jesus, é vazio. Me faz lembrar a vez que eu estava passando, vindo de ônibus, veio uma turma de ônibus, passamos em frente à igreja católica e uma senhora fez aquele sinal. E ela olhou para mim, o senhor não vai fazer não? E eu falei, mas por que a senhora faz? Não, porque tem que fazer. Eu falei, mas por que tem que fazer? Não, porque todo mundo faz. Não, é porque todo mundo faz. E aquela mulher, ela não conseguia responder o porquê que ela fazia aquele sinal. Muitas vezes por que você crê em Jesus? Tem muito cristão crente que não sabe responder. Por que crê em Jesus? Por que você se batizou? Eu me batizei porque eu vi meu amigo batizando, a minha amiga batizando, todo mundo batizando, eu fui na onda. Não, qual o propósito? Porque se isso não é motivado por amor a Deus, tudo isso é em vão. Então, meu irmão, a religião hoje, o problema da religião é isso, é as pessoas querem ir a Deus através dos rituais. Mas a verdadeira religião, e Tiago ele fala a respeito disso, é fruto de um relacionamento com Deus. E não é eu que vou até Deus, mas é Deus que veio até mim na pessoa bendita de Jesus. Não é o homem que vai a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz e ao terceiro dia ele ressuscita, a Bíblia diz que o céu se rasgou de cima a baixo. É uma obra de Deus ao homem. É Deus que vem até nós para nos resgatar. É Ele. Tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele e para a glória dEle são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém, meus irmãos. Em terceiro lugar, aquele homem era um homem quase salvo. Em primeiro lugar, aquele homem era um quase salvo, porque ele trocou o ser pelo ter. Ele achava que as propriedades, que as suas posses, os seus bens, teriam mais valor do que ser em Cristo.
E a gente tem que tomar cuidado com isso, meu irmão. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, vai dizer assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, onde a ferrugem consome e onde o ladrão rouba, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode roubar. Eu pergunto, onde você tem acumulado o teu tesouro? Jesus ele fala no versículo 21, coloca para nós aí, Antônia, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Olha, onde está o teu tesouro? Sabe como a gente sabe? Olha um exercício simples para você saber onde está o teu tesouro. Onde você gasta o seu dinheiro e onde você gasta o seu tempo, ali está o teu coração. Opa! Onde, meu irmão? Onde você investe mais? Onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que requer a sua atenção, o seu tempo? Onde é aquilo que você dá muito valor? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não é onde está o teu coração, estará o teu tesouro. É onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. No que você presta mais atenção, no que você dá valor. E aí quando nós falamos no culto, às vezes o culto está rolando, na hora do louvor, aí é 500 graus de pura unção e poder, e a gente levanta a mão e glorifica a Deus, e cantamos esses louvores maravilhosos que nós cantamos aqui, mas chega na hora que aí o Enéas levanta e vem, irmãos, agora é a hora dos dízimos e ofertas. E aí muita gente já fecha a cara, finge que está lendo a Bíblia, que está orando. E aí fala, olha, nós precisamos dos dízimos e ofertas, porque nós vamos construir um novo templo. Então, isso aí deixa para outro. Meu dinheiro tem tanta coisa para fazer. E muitas vezes nós não investimos no reino de Deus. Quando nós falamos da obra missionária, vamos falar de Jesus, vamos ver e sei o quê. E muitas vezes nós temos oportunidade todos os dias, encontramos com pessoas desesperadas, tristes, pessoas que sem esperança em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não falamos do amor de Jesus. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aquele homem era quase salvo, porque ele trocou o ser em detrimento do ter. Aquele homem era quase salvo, porque ele professava uma religião vazia, mas não era de dentro do coração. E aquele homem era quase salvo, porque aquele homem achava que poderia, pelas obras, pelo cumprimento da lei, ele poderia alcançar a vida eterna. E não é pela obra, não é pelo que a gente faz, mas é confiando naquilo que ele fez. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar lendo alguns textos com os irmãos. Gálatas, capítulo 3, verso 11. Coloca para nós aí, não vou nem abrir lá não. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, verso 11. É evidente que pela lei, pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento daquele jovem, os 10 mandamentos que ele cumpria, diz que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Meu irmão, se eu acho que se eu cumprir algumas ordenanças, eu posso ser salvo, eu estou pegando a obra do sacrifício da cruz do Calvário. Eu estou pegando a morte de Jesus e falando, olha, Senhor Jesus, tudo isso que o Senhor fez é muito importante, mas eu consigo ter a vida eterna observando a lei. Eu consigo pela minha força observar a lei. Eu dou conta, eu consigo ter a vida eterna pelo meu esforço observando a lei. E se a gente pegar o sacrifício da cruz e jogar no lixo? Romanos, capítulo 3,
verso 20, coloca para nós aí, deixa eu deixar isso mais claro e a gente escancarar isso. Visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos mostra o quão pecador nós somos. A lei é um raio-x para mostrar o quão distante nós estamos de Deus. Por isso tem pessoas dizendo, pastor, eu sou uma boa pessoa, pastor. Eu sou uma pessoa, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou uma boa filha. Pastor, eu sou um ótimo cidadão, pago meus impostos, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Pastor, eu sou gente boa. Você teria coragem? Você que acha assim que é gente boa, que acha que você é melhor do que muita gente lá fora. Agora, pastor, lá fora tem cada um, que misericórdia, mas eu sou gente boa. Você teria coragem? Agora a tecnologia está aí, e tivesse um aparelho que colocasse assim, um chip que colocasse na sua cabeça, e fosse projetado aqui todos os seus pensamentos e as suas ações. Você teria coragem? Você acha que ia sair bem na fita? Se todos os seus pensamentos e ações fossem colocados aqui assim, para todo mundo ver? Já pensou coisa boa? Pastor Sérgio, vamos ver os pensamentos do pastor Sérgio das últimas 24 horas. Está amarrado em nome de Jesus. Estou fora. Dá um jeito de quebrar esse aparelho. Estou fora. Meu. Ninguém será justificado por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 21, continua aí. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, ele, Jesus, cumpriu a lei no nosso lugar. Nós não conseguíamos alcançar o padrão de Deus. A palavra pecado, hamartia, erramos o alvo. Nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus, nós estávamos sempre aquém. Mas Deus, através de Jesus, mediante a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Há a sentença no versículo 24. Pois todos pecaram. E o que, meus irmãos? E carecem da glória de Deus. Todos pecaram, estamos separados da glória de Deus. Mas o versículo 24 vai dizer assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos celebrar a ceia daqui a alguns instantes, para celebrarmos a redenção que há em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Para ficar mais claro, coloca aí, para fechar, Efésios capítulo 2, coloca aí Antônia 2, Efésios 2, versículo 8, eu gosto muito. Paulo fala quem nós éramos antes de Cristo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. E ele diz assim, porque pelo mérito de Jesus Cristo, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E ele diz, não por obras, versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. E aí fala assim, então é só eu crer em Jesus Cristo e está tudo certo? Então é só crer em Jesus Cristo e cruzar os braços e esperar o dia da volta de Jesus? Então é só eu levantar a mão, pastor, e falar, eu aceito a Jesus e depois eu vou viver a minha vida de qualquer jeito e um dia, quando Jesus vier, eu já estou salvo? Não. Olha o versículo 10. Vai dizer assim, pois somos feituras dele. A palavra no grego é a palavra poema. Pois somos um poema de Deus. Deus quer pegar a tua vida e o nome dele ser glorificado na tua vida. Deus quer pegar a sua vida, restaurar a tua vida, mudar a tua vida e colocar o Espírito Santo dentro da sua vida e vai mudar. Essa semana eu fiquei horrorizado com Augusto Nicodemos, fiquei escandalizado com Augusto Nicodemos, um dos maiores pregadores do Brasil. Ele disse que antes de se converter, antes de a graça de Cristo alcançar, ele foi assaltante. Ele falou que assaltou um posto de gasolina. Rapaz, eu não consigo imaginar, porque para mim o Augusto Nicodemos já nasceu crente.
Tem uns camaradas que você olha assim e fala assim, esse camarada já nasceu crente. Você olha assim pro Cleiton, ó, o Cleiton tem cara que nasceu crente, meu irmão. É impossível, eu não consigo imaginar o Cleiton batendo na esposa. Eu já consigo, o contrário eu consigo ver. Mas você vê a cara dele assim, você vê bondade. Eu já roubei calota de carro. Já, olha, tá vendo aí, tá vendo? Os camaradas, meu amigo. E ele falou que quando ele se converteu, ele procurou o dono do posto. Ele falou que naquele tempo era aquela inflação de 70%, 80% ao mês. Ele falou que teve que vender um carro para ir lá para o dono do posto e dar o dinheiro que ele roubou, corrigido, e deu uma Bíblia para o dono do posto. Ele falou que o dono do posto ficou feliz da vida. Mas por quê? Porque quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos na obra de Jesus, Ele faz da nossa vida um poema dele. Ele escreve a história dele na nossa vida. É isso que Ele quer fazer com você, escrever a história dele na sua vida. Ele falou, até aqui você conduziu a sua vida e você só quebrou a cara. Até que você conduziu a sua vida e você deu um passo para frente e 2 passos para trás. Mas se você confiar naquilo que o meu filho fez na cruz, se você confiar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para perdoar os seus pecados, eu quero fazer da sua vida um poema. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Essa é a diferença. Porque você já ouviu por aí, fora da caridade, quem completa essa frase? Fora da caridade, ixi, rapaz, ninguém sabe. Não há salvação. Caridade é obras. Tem pessoas que acham que a salvação, eles conseguem ser salvos pelas obras. Mas nós não somos salvos por fazer as obras, mas é porque nós somos salvos, somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. É porque Jesus nos salvou, é porque o Espírito Santo está em nós, é que nós fazemos as boas obras, não para ser salvo, mas é porque fomos salvos, a quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Olha isso, meu irmão. Deus, para as boas obras, Deus preparou antes da fundação do mundo, para que andássemos nela. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que aqui não haja ninguém que seja quase salvo, mas que haja pessoas aqui que tenham a certeza da salvação, não pelo seu mérito, não porque você é bom, não porque eu sou bom, mas nós temos a certeza da salvação, porque nós confiamos naquele que o nome está sobre todo nome, que Deus o exaltou soberanamente, que deu o nome que está acima de todo nome, e que ao nome dele, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Se você hoje ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, olha como o Evangelho é simples demais. O Evangelho é simples. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e no teu coração creres, então serás salvo. É somente isso. É somente crer que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus e intercede por mim, e um dia nós estaremos lá na eternidade com Ele. Amém, meus irmãos? É a isso que nós temos acesso. Aquele homem ficou fora porque ele não confiou no mérito de Jesus Cristo. Que aqui não haja ninguém quase salvo, mas aqui tem pessoas que sabem. Eu me lembro de ter conversado com um jovem, e eu falando assim, fala-me um pouco do testemunho da sua conversão. E aí ele começou assim, quando o Espírito de Deus se uniu ao meu espírito. Aí, meu irmão, eu falei, rapaz, eu nunca vi alguém falar isso. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, mas eu falei, olha que coisa linda. Quando o Espírito de Deus se uniu ao meu espírito. Isso é conversão, meu irmão. Quando você crê em Jesus Cristo, é isso que acontece. A
palavra de Deus diz assim em Romanos, capítulo 8, verso 14, diz assim que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que o quê, meus irmãos? Que somos filhos de Deus. Eu quando antes da graça de Deus me alcançar, vou usar essa expressão de quando o Espírito de Deus não... Eu falei, esses crentes, tudo metido, eu odeio crente, eu odiava crente, meu. Pastor, então, meu Deus do céu, se eu pudesse, sei lá o que eu fazia com esses caras. Eu falei, esses caras tudo metido, aí eu sou salvo. Quem é que pode ter a certeza da salvação? Ninguém sabe, é lá no dia da morte que nós vamos saber quem é salvo e quem não é salvo. Esses crentes ficam falando aí que é salvo, que tem a salvação, que vão para o céu. Ninguém sabe quem vai para o céu, é somente Deus que sabe. Mas aí tem esse texto, que o Espírito de Deus, ele confirma, ele testifica, ele autentica, ele testemunha. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus com a sua infinita graça, meu irmão, nos alcance, e que não haja ninguém aqui quase salvo, mas que aqui haja pessoas verdadeiramente salvas em Cristo Jesus. Amém? Vamos